A inteligência emocional hoje, né, que todo mundo fala, é muito importante no cargo de liderança. Porque hoje você não tem só um perfil, você tem vários lá dentro. E outra, você não tem só uma pessoa, você tem um pacote. Você traz para dentro da tua equipe a família da pessoa, os problemas que ele tem lá. Então, você tem que saber administrar isso. E aí, você tem que ser flexível, você tem que entender que, eu tenho um Marinho, que é de uma geração lá. Esse eu posso exigir, ser firme, né? Que ele vai dar essa resposta. Já tem outro lá, que já de um outro momento, em que se eu fizer tratar do mesmo jeito, eu perco a pessoa. Então, eu tenho que ter essa flexibilidade, entender que muitas vezes não levar para o lado pessoal, que é o jeito da pessoa lidar com a situação, e ter essa flexibilidade, não tem jeito. Hoje, a inteligência emocional trabalha muito essa questão de você entender o lado bom e o lado a melhorar, vamos dizer assim, da outra pessoa. Quando você entende isso, aí melhora o teu relacionamento, você consegue tirar mais dela, né? Você consegue mais esse engajamento, traz ela mais junto contigo, junto com do teu modo de pensar o negócio. Né? Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do CultiveCast, podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Luiz Eduardo Caçuia. Tudo bom, Luiz Eduardo? Tudo bom, Josi. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez estar aqui, hoje com um convidado que dispensa comentários. Vamos falar de agro, vamos falar de futuro. Isso aí, vamos falar de liderança, vendas, gestão de pessoas, muito mais com o nosso convidado especial que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas antes, aqueles recados básicos que você já sabe. Se você está assistindo a gente do canal do YouTube, por favor, se inscreva nesse canal. Não custa nada para você, 5 segundos, e você ajuda a levar esse conteúdo muito mais adiante para o agro. Também agradecer os nossos apoiadores, aqueles que permitem que o podcast aconteça aqui, que são eles, a Essere, a Fibermax, a Biotrop e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal. Para conhecer os outros apoiadores do Movimento Cultive Futuro, acesse o nosso site cultivefuturo.com.br, com K, tá? O Cultive. E lá você vai conhecer todos os nossos apoiadores, as ações do movimento, vai se inscrever na newsletter gratuita para receber todo o nosso conteúdo aí no seu e-mail toda segunda-feira, certo? E agora vamos apresentar o nosso convidado especial, ele que é instrutor, mentor e palestrante com mais de 16 anos de experiência. Suas principais formações nessas áreas foram pela Carnegie University e SBC Coaching, graduado em administração de empresas, atuando também como conselheiro consultivo. Possui vasta experiência e referência em treinamentos nas áreas de liderança, comunicação, vendas e gestão de equipes em todo o país. Atua diretamente em multinacionais e empresas do agronegócio, sejam familiares ou grandes grupos. Além disso, possui 30 anos de experiência em vendas, atuando como gestor comercial e é mentor de empresários e líderes do agronegócio e outras áreas. Estamos falando aqui com o Marinho Hermes. Tudo bom, Marinho? Boa tarde, posso dizer? Boa tarde, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E parabéns pela iniciativa, né, de trazer informação para o agro, né? Não só para o agro, para todas as pessoas que acompanham o agronegócio. É muito importante, né? No mundo em que a informação é quase em tempo real, né? A gente está trazendo cada vez mais informação de qualidade. Então, parabéns aí ao Cultive Agro, ou Cultive Futuro, CultiveCast aí. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, a gente agradece. E para quem é de outra região, né, que está acompanhando aqui o nosso podcast, que a gente tem a Fortaleza aqui no Mato Piba, porque nascemos daqui, mas tem pessoas do Brasil todo acompanhando, né? O Marinho é um especialista aqui muito conhecido na região, né? Treinou muitas pessoas realmente aqui do agro. Eu já fui aluna de cursos dele, o Luiz também, né? Desde 2015. Então, assim, realmente mais de uma década ajudando na construção da liderança do agro aí da região, né? Dia 28 de março agora vai fazer 12 anos que eu cheguei aqui na cidade de Luiz Eduardo. Eu vim conhecer uns meses antes, eu vim no finalzinho de janeiro de 2014. Aí não era aquela 8ª maravilha do mundo, era a cidade de oportunidade. Aí eu disse para minha esposa, vamos fazer um teste de 6 meses e acabou que ficou. Estamos aí há 12 anos trabalhando aí aqui na região e no Brasil todo. Daí.
É verdade. É reafirmando aquela máxima que fala que quem vem pro Lem não consegue sair mais, né? Quem bebe dessa água... É quase impossível. E é uma coisa bacana de Luiz Eduardo Magalhães, e não só eu devo sentir isso e também entender, é que aqui você é uma vitrine para o mundo. Eu tenho clientes, consegui clientes no Brasil todo, praticamente, graças às pessoas que eu treinei aqui em Luiz Eduardo. Olha só. Então, hoje eu tenho clientes no Goiás, no Paraná, no Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia. Esses dias eu fui lá, pertinho da onde eu vim, entregar um treinamento para uma empresa de irrigação, que me conheceram aqui. Então, essa cidade é maravilhosa, é uma vitrine para o mundo já. É verdade. Nós estamos aqui também com esse propósito, né, de mostrar o agro nessa vitrine também. E, bom, Marinho, você começou contando um pouquinho aí, já deu algumas pitadas, né, da sua jornada, de onde você veio. Eu queria que você começasse, então, explicando como você veio parar no agro, como que você e sua esposa, né, a Jaque, chegaram aqui na região e por quê, né? Então, eu trabalhava com treinamentos já na Dale Carnegie Treinamentos, né, que é uma multinacional de treinamentos, lá na região de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E lá, o agronegócio que eu atendia lá, era mais cooperativas, em função do tamanho das propriedades rurais. Então, o povo lá se une em cooperativas, então eu treinava o agro mais voltado para a cooperativa, né? Raramente eu tinha um produtor rural fazendo um trabalho comigo. Então, eu trabalhava lá. Começou no agro mesmo. Né? Porque sempre sou filho de pequeno agricultor, né? Hoje já, depois que eu cheguei aqui, eu vi que a propriedade lá onde meu pai mora, que hoje não existe mais, né, que virou cidade, mas na época era 23 hectares, eu vi que quando eu cheguei aqui é inexistente agricultor, nem é pequeno, né, pelo tamanho daqui. Então, sempre tive dentro do agronegócio, até a decisão de vir para a Bahia, e para quê, e por que Luiz Eduardo Magalhães, foi assim, quando surgiu a oportunidade, eu trabalhava lá, né, atendia mais empresas e cooperativas e tal, e surgiu uma oportunidade de eu vir para a Bahia. Ter uma região para mim. Eu só não podia ir para Salvador porque lá já tinha uma pessoa. Aí eu comecei a ligar para amigos meus, né? Eles, olha, eu tenho essa oportunidade na Bahia, vou para onde? Porque eu não conhecia nada aqui em cima. Todos falaram. Teve um até que falou Mimoso, né? Você vai lá para Mimoso do Oeste. E até um disse assim, olha, Marinho, te conhecendo, da tua origem, é lá que você tem que estar, é lá que você tem que se firmar a tua base. E aí eu vim conhecer essa região. E tem algo muito interessante. Eu sempre gosto de ir em busca de conhecimento. Aí, logo que eu vim para cá, então, conhecendo a região, teve um dia que eu fui almoçar com 2 empresários. Como eu não atendia esse nível de agronegócio, eu tinha o meu conhecimento baseado mais nas cooperativas. E o pessoal começou a falar de um assunto e eu, nossa senhora, do que estão falando? Né? Meu Deus do céu, o que esses caras estão falando? Eu não entendia. Eu não entendia aquilo. E confesso que eu estava assim, por favor, não me perguntem. Porque às vezes a tendência, e aí, professor, o que você acha disso, né? Eu disse, não me perguntem, porque eu não sabia do que estavam discutindo na mesa. Enfim, não me perguntaram, eu disse, falei para minha esposa, cheguei em casa e disse, olha, eu tenho que buscar conhecimento. Aí eu fui fazer uma pós, que ainda não concluí, na área de gestão do agronegócio, e hoje, onde eu puder estar envolvido em treinamentos do agro, eu vou. Se eu começar a falar o currículo aí de formação técnica dentro do agro, aí eu tenho vários, desde de algodão até feijão. Então, assim, eu faço pequenos cursos técnicos para entender, né, para mim poder ajudar cada vez melhor o meu cliente e as pessoas que vêm treinar comigo, né? Então, essa foi a minha caída de paraquedas aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Maravilha. E você trabalha hoje com grandes fazendas, além de empresas, né? Não vou citar o nome aqui, enfim, mas a gente sabe que são grandes empresas mesmo aqui, de grandes fazendas, né? O que elas hoje têm em comum? Qual que é a procura maior hoje em termos de treinamento que elas têm? Aí vamos lá, um grande desafio baseado nas fazendas hoje é você conseguir formar uma liderança, né? Você ter essas pessoas, né? Hoje eu atendo uma fazenda que nós temos treinando lá hoje, são 10 gerentes, 36 coordenadores e 15 supervisores, então nós somos mais de 60 lideranças dentro da fazenda. Então você conseguir formar um líder
para entender a equipe, porque hoje você, dentro das equipes, você tem várias gerações, você tem vários perfis de pessoas lá dentro, a demanda por mão de obra é muito grande, então você tem que saber formar a liderança, ter esse comprometimento, tanto da equipe quanto da equipe de liderança. Então hoje o grande desafio é você formar essa liderança, e outro maior ainda, as pessoas dizem assim, reter pessoas. Eu já mudo um pouco esse conceito. É fazer com que ela queira ficar. Porque reter, na minha visão, você não consegue. Você tem que criar um ambiente e fazer com que a pessoa queira ficar com você. Né? Porque reter, tem que mudar esse conceito aí. Então, o grande desafio hoje, você preparar pessoas para assumir cargo de liderança, porque em alguns cargos, já me aconteceu várias vezes, a pessoa não quer. Ela não quer essa responsabilidade. São poucos que querem assumir a responsabilidade. E fazer um ambiente, criar um ambiente que a pessoa queira ficar com você. Esse é o grande desafio hoje que eu vejo dentro das fazendas. Eu vou viajar um pouco nas reflexões aqui, me permitir. Ô Marinho, você acha que essa necessidade de liderança, ela é uma necessidade moderna, do tempo moderno? Porque, assim, a gente vê que o trabalho está ficando cada vez mais sofisticado, né? E que ele precisa de cada vez mais pessoas-chave que coordenam outras para fazer outros trabalhos. Você acha que isso é uma necessidade? Porque eu penso antigamente, assim, será que precisava tantos líderes assim? Ou é porque o pessoal não ligava para isso? O que você pode trazer de uma reflexão, assim? Vamos lá. Trazendo, assim, hoje, primeiro, é tanta inovação dentro, principalmente do agro, enfim, todas as áreas, que não tem mais como, por exemplo, um proprietário de uma fazenda grande, você entender de tudo. Então, você tem que ter pessoas do seu lado, pessoas que têm conhecimento para te ajudar. Porque, gente, tem até uns dados, vocês sabem, eu até tenho, que eu passo isso nos treinamentos, nas palestras, o televisor demorou 74 anos para atingir 50 milhões de pessoas. Em contrapartida, a inteligência artificial demorou 4 horas. Então, as pessoas, o mundo está mudando. O mundo muda desde que ele é mundo. O problema é que agora é mais rápido, é tudo para ontem, né? Então, é uma velocidade muito grande. E não tem como você acompanhar. Eu converso com um grande produtor rural aqui, ele disse, olha, Marinho, eu tenho que ter pessoas boas do meu lado, porque é muita coisa para tomar decisão. Então, isso é muita velocidade. Então, você tem que ter especialista do seu lado. Pessoas boas, que você possa confiar. Ele disse, eu não tenho que saber de tudo. Eu tenho que ter pessoas boas do meu lado. Então, essa é um fator. Você não tem mais como você acompanhar tudo. Então, você tem que treinar pessoas. Que antigamente não era tanto assim. Né? Você tinha ali... você tinha o quê? Um gerente de produção, alguém no administrativo, às vezes até pessoas da família mesmo, que ajudavam ali na condução do negócio. Hoje não. Hoje você precisa profissionais de ponta para te ajudar a tomar decisões. Né? Então, ou seja, isso parece, né, pelo que a gente está analisando aqui, que realmente é uma necessidade da era moderna, né? Exatamente. Cada vez mais. E vai cada vez mais exigir pessoas qualificadas na ponta, porque a tecnologia está vindo aí. Né? Sim. E o que você, dentro da matéria que você estuda, né? Você acha que é possível construir essa liderança em qualquer pessoa? Olha, essa é uma excelente pergunta. Várias vezes me perguntam isso. Né? Sim, se a pessoa quer. Se ela quiser realmente ir em busca dessa qualificação, sim. É possível você treiná-la, você desenvolvê-la para conhecer pessoas e processos, eu sempre digo. Né? É possível, sim, você desenvolver dentro da tua equipe. Né? Ô Marinho, nessa linha, né, uma dor que a gente escuta também dos produtores, né, dos empresários que estão no nosso meio, de fato esse desafio de gestão de pessoas, né, de ter pessoas qualificadas, seguindo os processos, né, mas a gente sabe que ao mesmo tempo também as soluções são as pessoas que trazem, né? Exato. E uma das dores que o pessoal comenta muito, o pessoal fala, mas eu vou investir em capacitação, vou treinar, vou capacitar mais, e daqui um pouco essa pessoa vai virar as costas e vai embora, vai para o meu vizinho, vai para o meu concorrente. Enfim, como lidar com essa situação, quebrar essa barreira, né? Para que esse empresário não pense nisso?
Essa é uma questão que é toda hora questionada e acontece comigo mesmo. Já tive várias pessoas da minha equipe que hoje são profissionais aí da mesma área. Do mercado. Do mercado. Isso é natural, as pessoas querem buscar. Aí eu volto principalmente para o agro, tá? O ambiente. Tá? E aí eu tenho vários clientes, até tem uma fazenda aqui da região que diz assim, Marinha, eu quero transformar minha fazenda para ser a melhor fazenda para se trabalhar no oeste da Bahia. Agora, tem um trabalho gigante para ser feito. Tá? Então, assim, hoje, o que para você reter esses talentos lá dentro? Tá? Aqui a gente daria uma aula só disso. Hoje, você tem que ter, para que você dê autonomia, porque as pessoas querem se sentir importantes, elas querem contribuir, elas querem fazer parte do negócio. Então, eu tenho que criar um alinhamento para poder dar autonomia. Então, tem 2 modelos de gestão. Tem um modelo um pouco mais antigo, que era o PCC, Planejamento, Comando e Controle. Então, você planejava, mostrava para a tua equipe como ia funcionar, você que trazia isso pronto, comandava e controlava. Pronto. Funciona? Funciona. Vai funcionar ainda? Vai. Tem empresas, principalmente no agro, que é esse modelo. Aí, na contrapartida, a gente tem um outro modelo aqui, que é mais um modelo mais voltado para startup ali, em que você cria, né, um propósito, alinha a equipe para isso e dá autonomia para eles. Então, esse modelo aí está se implantando, muitas empresas estão indo para esse modelo porque as pessoas querem ajudar, elas querem participar, e quando a pessoa sente que ela faz parte daquilo, ela costuma ficar. Então, já não é mais só salário. Não é só o valor mensal, que contribui, ajuda muito, mas não é. Então, eu criar esse ambiente em que a pessoa possa trazer inovação, mas eu só posso dar essa autonomia se eu tiver um alinhamento correto. Se eu não tiver alinhamento, vai virar um caos a empresa, né? Então, mantém lá o PCC, mantém o planejamento, comando e controle. Então, esse é um ponto. Outro ponto fundamental, assim, o ambiente, né? Eu conheço fazendas aí que o refeitório é um restaurante muito melhor do que qualquer outro restaurante que a gente encontra dentro de um município, né? A parte de alojamento, né? Esse ambiente bem organizado, limpo. Academias, campo academia, de futebol, né? Esse algo a mais sempre, né? Comida boa, a pessoa dormir num ambiente confortável, né? Ter esse espaço aí de lazer e tudo mais. Então, quanto mais eu vejo isso, eu percebo que as pessoas ficam nesses grupos por causa dessa qualidade de vida. Em contrapartida, tem alguns casos aqui de agricultores que eu conheço muito bem, que estamos numa luta para sensibilizá-los, né? Que as fazendas são distantes da cidade e nem transporte tem. Então, e aí o ambiente não é um ambiente salutar para a pessoa ficar ali, ela não se sente bem ali, ela vai, com essa demanda que a gente tem aí de mão de obra, ela vai embora. Então vamos lá, primeiro, criar esse ambiente de participação, que a pessoa possa contribuir com inovação, com ideias, mas volto a dizer, isso tem que estar muito claro o propósito, o alinhamento, para que eu consiga dar essa autonomia, né? E o ambiente, né? Um ambiente salutar, onde ela se sinta bem. Quando você fala de alinhamento, que tipo de alinhamento é esse, assim? Você fala desde quem é o último a tomar a decisão? Que tipo de alinhamento mais refinado, assim? Vamos lá. Então, primeiro, essa é uma questão que tem que olhar no macro aí. E é importante a gente refletir sobre isso. Primeiro, mudou muito isso também. Algumas empresas têm a questão da missão e visão. A grande maioria está trocando por um propósito. Qual é o propósito? As pessoas têm que entender que não é só dinheiro ali. Não é só dinheiro que é só para ganhar dinheiro. Não, mas qual é o propósito geral? Por que nós estamos aqui? Tem uma parte de planejamento que eu também trabalho, que é o que, o como e o porquê. O que eu preciso fazer, como fazer isso e o porquê que eu estou fazendo isso. Então, criar primeiro esse propósito, né? Tem uma fazenda aqui, tá? Que todos os colaboradores sabem que o trabalho que eles estão fazendo lá, a economia que eles conseguem gerar, ou o aumento de produtividade que eles têm um propósito. Esse dinheiro está sendo aplicado ou em um projeto social, ou em uma inovação de tecnologia. Elas entendem o propósito e elas trabalham mais. Então, primeiro, cria-se o propósito,
né? Alinha-se isso, faz-se esse alinhamento de onde queremos chegar. E aqui um desafio está maior ainda, né? Eu sou formado em administração, eu cheguei a fazer um planejamento para 20 anos. Olha. Uma agenda 20 anos. Nossa. Isso não existe mais, né? Eu digo assim que hoje, nessa parte que eu vou fazer um alinhamento de planejamento, eu até sei onde eu quero chegar, tá? Mas eu faço uma analogia a você dirigir sob neblina. Não sei se aqui alguém já dirigiu sob neblina ou sob uma forte chuva. Você sabe onde você quer chegar. Você tem uma estrada, você, estou indo para aquele local. Mas você enxerga a poucos metros na frente do seu carro. Então, eu vejo o mundo do planejamento assim hoje. Por isso que você tem que ter pessoas do teu lado, porque você não enxerga muito ali na frente. Eu pergunto para as pessoas, você sabe onde você vai estar ano que vem, nessa época? Como vai estar o seu negócio? Como é que vai estar? Não tem como saber. É muito rápido, as coisas mudam muito rápido. Então, eu tenho que saber onde eu quero chegar, eu tenho que ter um propósito, fazer um planejamento robusto, a curto prazo, 1, 2 anos, né? E engajar a equipe nisso. Então, eles têm que entender o propósito e o planejamento. Para quê? Para que eu consiga dar autonomia e liberdade para trazer inovação para dentro. Né? E aí, daí de inovação, a gente tem vários tipos de inovação. Né? Então, é nesse sentido, você trabalhar o propósito. Nós estamos aqui não é só pelo dinheiro, não é só pela essa lucratividade. O que eu faço com isso? Né? As pessoas têm que entender isso. E aí, um outro ponto, né? Tem que partir dos donos. Isso. Outro dia nós estávamos fazendo uma dinâmica de um trabalho que a gente tem que é família e negócios. Né? E daí, numa dinâmica que a gente faz lá de criar os valores, a gente criou o propósito, uma frase bonita e tal. Agora vamos criar os valores. Aí eu tenho uma dinâmica lá enfim, de levantar os valores, quais são os nossos valores, e até me chama a atenção que um dos valores, o principal era honestidade. Eu gosto de falar isso porque foi algo bem engraçado para mim no dia. Quando eu falei em honestidade, uma das filhas que estavam lá da família, ela meio que fez uma expressão assim, meio contrária a isso. Aí eu disse, gente, vamos definir honestidade? Aí o dono da empresa, o senhor lá, disse assim, a filha falou, ela falou primeiro, ela disse assim, olha, para mim honestidade é você tirar nota de tudo. Aí o patriarca lá quase infartou no canto da mesa, vocês são doidos, aí vocês vão me quebrar, né? E aí eu disse, olha, meu senhor, não existe meio honesto, ou você é ou você não é. Então quando você vai criar valores, não é só para botar no papel bonitinho lá, para ter na parede. A gente tem que viver eles, viver esses valores, aí muda totalmente de figura. Aí você contrata pessoas dentro dos teus valores, você faz negócio com pessoas que têm os mesmos valores que você, e aí, aí o negócio começa a prosperar, né? É cascateado, né? Vem top-down, né? Exatamente. É isso aí. Realmente é um negócio muito realmente profundo, né? Porque é isso, se você realmente só fosse lá e fizesse a dinâmica sem realmente entender o que cada um entende por isso, que faz no total, no final são as entrelinhas que fazem toda a diferença. Exatamente, é isso aí. Bom, sobre essa questão familiar até que você citou, né? Há um tempo atrás, a gente ouvia muito falar da questão de sucessão. Nossa, pipocou evento no agro, no geral, né? Em todas as áreas agrícolas aí do Brasil, falava muito disso, e tinha workshop, tinha treinamento. Me parece que isso deu uma diminuída agora. Ou não? Você acredita que é um assunto que ainda está muito em alta? É porque o pessoal já procurou e já conhece, então não está precisando falar mais tanto disso? Olha, esse é um assunto que... A sucessão é o desafio, principalmente em grandes propriedades, né? E não... Só diminuiu, na minha visão, diminuiu os eventos aí, mas ela continua muito forte. A gente acompanha várias empresas, fazendas, e que tem que trabalhar essa sucessão. E ainda mais agora, e aí eu não vou entrar nessa área, que não é a minha área, que é a área dos tributos, a hora de você fazer uma holding, de você criar. Essa não é a minha área, eu entendo um pouco disso, mas não é a minha área. Hoje, mais ainda, né, a gente tem um caso, eu gosto de dar exemplos, a gente tem um caso de uma fazenda em que nós temos 2 filhas do casal. Uma das filhas, ela quer trabalhar no negócio, ela está lá e ela está toda envolvida e ela está mergulhada lá dentro. A outra não. Aí o pai e a mãe, a gente criou tudo isso, a gente construiu isso, e agora?
mas ela não quer trabalhar, mas ela quer fazer parte do negócio. Então lá se criou um conselho. Então a associação ela se profissionalizou e tirou do mercado esses eventos aí que vinham trazer somente informação e não transformação. Aí é diferente. Informação está aí. Você abrir aqui a internet, você for ir atrás, você tem informação. Agora, você sentar e realmente fazer uma transformação, treinar a pessoa, deixar ela pronta para realmente assumir aquilo ali, aí poucos fazem. Então, eu vi que diminuir esses eventos de traziam somente a informação. Ok, é importante e tudo mais. Mas hoje, você consegue tudo na tela do computador. Agora, você sentar e ajudar a pessoa a fazer essa transformação, esse é o ponto. Verdade. Né? Então, continua muito forte ainda essa questão da sucessão familiar. Olha só. Às vezes é porque, como estava muito em alto, o pessoal quer falar, né? Mas é isso, né? E na prática, né? Quem consegue fazer mesmo vai diminuindo. Existe alguma coisa assim, agora que eu pensei nisso, existe algum padrão em que mais ou menos encaixa, por exemplo, esse exemplo que você deu, uma filha não quer trabalhar no negócio. Existe um modelo padrão que normalmente o pessoal... se você não quer trabalhar, então a porcentagem é isso, é assim que tem que ser. Ou isso é um arranjo muito, muito particular de cada família? Olha, essa é uma questão que vem de caso a caso, tá? Mas existe um certo padrão, né? Você tem... e o padrão é muito simples. Se deu lucro, ok. Se não deu, paciência, né? Eu não estou trabalhando no negócio, não estou dentro da folha de pagamento, não tenho o meu prolabore. Deu lucro, se não deu, paciência, né? Então, esse é um padrão mais simples, né? Mas é de caso a caso, né? Tem casos, por exemplo, que a gente acompanha de ter uma pessoa que faz parte, vamos dizer assim, da família. Se fosse fazer uma herança, teria a sua contribuição, mas do negócio em si, ele está fora. Ele não participa. E ele não quer nada. Né? Para os filhos dele, tudo, ele não quer divisão de lucros e tudo mais, ele reinveste dentro da empresa. E tem aquele que quer divisão de lucros, enfim, é muito de caso a caso. Então, é muito particular. É muito particular mesmo, né? Até há poucos dias eu estava lendo uma reportagem sobre isso, e é uma coisa que tem que se atentar a isso, e eu acredito que a legislação, não sei se não muda agora. A gente acompanha alguns casos, por exemplo, em que a gente está fazendo, principalmente que você cria uma holding para administrar o patrimônio, de você colocar lá os filhos, né? As crianças, né? Que são crianças mesmo, né? 6, 7, 8 anos, né? Que a gente tem um caso lá. Eu vi um caso agora, há poucos dias, em que a menina agora com 18 anos, ela descobriu que ela herdou uma dívida gigantesca porque os pais colocaram ela dentro da empresa como sócia da empresa. Né? Quando tinham 6, 7 aninhos. Né? Então, eu acredito que, não sei como é que vai a legislação, mas acredito que isso possa mudar aí. Né? Não sou da área, mas me chamou muita atenção. Então, muda muito de caso para caso. A gente tem casos, por exemplo, em que a gente tem que olhar e colocar lá no protocolo da família até a regime de casamento dos filhos futuros. Então, muda de caso para caso aí. E da cabeça muito das pessoas que estão fazendo. Entendi. Então, e essa menina vai ter que arcar com essa dívida mesmo não ter... Meu Deus. A briga lá começou. O nome, né? A briga começou. Coitada, ela nem sabia agora de é judicial. Marinho, nessa questão da sucessão, né, a geração que construiu o negócio dessa primeira geração, muitas vezes tem um jeito de trabalhar, né, e a segunda geração vem com uma outra mentalidade. Né? Então, a gente tem a geração mais nova aí vindo com uma afinidade maior para a tecnologia, já falando da inteligência artificial. Né? Como equilibrar essa questão entre tradição, né, e inovação dentro da família? Como é que você está enxergando nos casos reais aí, né, desses desafios? Esse é um grande desafio. Nós enfrentamos assim vários casos assim casos muito complicados, né, de pessoas assim com um perfil emocional mais dominador, assim, e também fechados e inseguros na tomada de decisão. Como também tem pessoas bem flexíveis que entendem o mercado e sabem que precisam de inovação, né? Então, vamos lá. Como equilibrar isso aí? E aí um foco que eu e minha esposa a gente tem dentro da nossa empresa é cuidar da família. Você focar no relacionamento. E aí, por isso que muitas vezes a gente coloca as famílias dentro de uma
de um hotel aí longe da cidade para que elas realmente se entendam, né? Porque por trás desse negócio todo tem uma família, né? Então você tem que olhar e reforçar esse relacionamento. E aí tem casos assim que a gente tem um resultado um pouco mais rápido, e tem casos que a gente está aí há 3, 4 anos insistindo, trazendo outros profissionais de outras áreas da psicologia, né, e tal, para que a gente consiga fazer com que a pessoa entenda que essa mudança é natural e que ele tem que estar flexível a isso. Mas é um grande desafio a gente entende os pioneiros, vamos dizer assim, as pessoas que vieram, fizeram o negócio acontecer, a gente entende isso. E traz para dentro desses dias, dessa concentração, ou desse acompanhamento, dessas mentorias, isso, né? Que além de tudo, nós temos uma família e que isso tem que ser protegido. Né? E tem casos que a gente não consegue, confesso, né? Realmente tem pessoas que aí formação, perfil emocional, são bastante resistentes a essa mudança. Mas quando a pessoa se permite e entende que tem uma família por trás e que sim, a gente pode crescer junto, aí o negócio anda bem. Mas é um grande desafio, de caso a caso, assim. Eu vi uns casos já na prática, né? Alguns colegas da mesma idade, e uma saída uma vez que eu vi legal, um pai de um amigo foi muito sábio, né? Ele falou assim, ó, o negócio foi eu que construí, eu sei tocar, é do meu jeito, né? Você está chegando agora, tem muita inovação, muita vontade, parabéns. Vamos fazer o seguinte, você vai ter seu espaço. Você vai ter uma mini fazenda para trabalhar. Vou te ceder alguns lotes aqui dentro da fazenda, você vai fazer do seu jeito. Se der resultado positivo, nós vamos adotando aos poucos, né? Mas eu preciso que você me prove. Né? Então foi um início muito sábio, e ao passar dos anos, esse rapaz da segunda geração provou a sua competência e de fato foi aumentando a sua responsabilidade, a sua autonomia, né? E em outros casos, eu vi também alguns que tem uma regra, né, Marinho? Depois queria que você compartilhasse a sua opinião. O pessoal, eles criam uma regra onde o sucessor, ali, a segunda geração, tem que trabalhar numa outra empresa, que não seja da família antes. Tem que ter um chefe que não é o pai, não é o tio, não é o primo, né, alguém da família, não é o avô. E depois, num período, né, ele adquirindo essa maturidade, essa experiência, né, se houver um espaço para ele, para a qualificação dele dentro da empresa familiar, ele retorna. Né? Então, lógico que ele vai ter a cadeira dele ali se ele se provar competente nesse outro emprego. Né? O que você acha desse modelo aí? Olha só, eu tenho aqui bem perto, um cliente nosso aqui de Barreiras que fez isso. Ele pegou o filho, mandou até para os Estados Unidos. O menino começou de operador, de operador de máquina, né? Morava num trailer, né? Foi para lá, aprendeu todos os módulos, todas as etapas da propriedade rural, e agora veio. Gente, é um gestor fantástico, aprendeu, né? Estava lá, entende o lado do colaborador, entende o lado de todo mundo, né? Se possível, esse é um modelo fantástico, né? de formação, né? Se possível, né? E o que eu digo? Desde pequeno trazer para dentro, né? Trazer dentro da fazenda, mostrar o que é, como é. Eu tenho amigos que são proprietários, até compadres já agora, que estão trazendo desde pequenininho os filhos para dentro da fazenda, mostrando, né? Tá lá de operador, tá trabalhando dentro da fazenda, mas começou lá embaixo. Não, você vai começar aqui, mas você vai começar lá embaixo, aprendendo a operar, aprendendo a lá olhar lá a profundidade do solo que vai colocar semente, vai aprender lá com o pessoal da pulverização como fazer uma calda, enfim, traz dentro, desde pequenininho, vem trazendo dentro das etapas dentro da própria fazenda. Funciona e funciona muito bem também. Inclusive funciona para funcionário também, né? Também. Tem uma fazenda também na região em que os monitores começam lá, eles num cargo menor, né? Entre aspas, mas que tem a possibilidade de rodar todas as operações da fazenda, né? Sem muito compromisso, porque você está lá monitorando, está fazendo outra coisa, né? E esse é um ponto que eu gosto. E depois acaba ficando. E outra, vamos mais longe ainda dentro desse ponto. Essa semana eu estava com uma funcionária que ela veio se queixar. Ela disse, Marinho, hoje eu estou lá no RH, aí eu já estive lá na seção de contratos, eu já estive na contabilidade e eu não paro em lugar nenhum.
Eu disse, moça, você tem que dar graças a Deus. Porque eu tenho um conceito comigo, né? Eu gosto de fazer uma analogia. O bombeiro, né? Por que as pessoas, muitos chamam o bombeiro de herói? Ah, ele é herói porque salva vidas? Não, na minha visão, ele é herói por quê? Porque ele entende de tudo. Ele tem que entender de engenharia, porque quando, né, ele vai chegar num prédio que tem um problema, ele tem que olhar, ele tem que saber disso. Ele tem que entender de marcenaria, porque, enfim, ele tem que entender de medicina, então ele tem que entender de várias competências. Então, na minha visão, ele é herói porque ele entende, tem várias competências. Eu sempre digo para as pessoas, quer ser o herói da empresa? Tenha competências, tenha conhecimento em várias competências. Eu disse para ela, olha só, pensa comigo. Você, hoje, na minha visão, você é a mais qualificada para assumir um cargo de gerência, porque você já passou por todos os setores. Você estava na contabilidade, veio para o RH, né? Foi para a sessão de contratos, agora vai para... Né? Então, assim, você está dominando tudo. Isso aconteceu comigo. Eu trabalhava numa cooperativa no Rio Grande do Sul, jovem, né? Meus primeiros empregos depois de trabalhar com meu pai. E eu também, eu fui... Na época, eu acho que eu estava com o mesmo pensamento dessa moça que eu conversei essa semana. Poxa, né? Comecei aqui, por lá, depois foi lá. O que aconteceu? Precisou de um gerente de uma filial, o mais preparado, Marinho. Com 21 anos assumiu a gerência de uma unidade. Por quê? Porque tinha conhecimento em todas as áreas. Então eu sempre digo para os colaboradores, quer ser o herói dessa empresa? Meu amigo, tenha competência em todas as áreas, entenda de toda a área da empresa, tem essa visão sistêmica. Né? Engraçado, né? Mas eu entendo ela, porque quando tá ali, você não consegue enxergar, né? Mas às vezes a própria empresa já está preparando ela nem sabe, né? Verdade. E eu sei que é um desafio, mas as empresas todas deveriam pensar assim. Ter alguém, porque agora, por exemplo, eu estou acompanhando uma fazenda de algodão aqui, e que no algodão, vocês conhecem, a pulverização é um ponto-chave, assim. Você tem que entrar no dia certo, com a cauda certa. Com a qualidade, e a engenheira agrônoma que trabalha nesta área de defensivos, na pulverização, ela quer ficar grávida, né? Tem um sonho. Ela tem um sonho de ser mãe. E agora? Né? Nossa, e o aviso foi assim, ó. Ela ainda não está grávida, então a gente ainda tem aí, vamos dizer, no pior das contas, aí um ano, 10 meses aí, para preparar alguém para assumir o lugar dela. Mas isso acontece, né? Às vezes você tem lá um colaborador que chega e diz, olha, estou saindo. Poxa, e aí, quem é que assume esse lugar aqui? Então, às vezes você tem que voltar até você voltar para o operacional. Eu sei que é um desafio, que não é tão simples você ter alguém sempre rodando, mas tem que começar a pensar nisso. Verdade, tem razão. E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio é um oferecimento da Adamar. Você conhece a Adamar? Com mais de 70 anos de história e presença em mais de 100 países, é uma empresa global de proteção de cultivos e faz parte do Syngenta Group. A Adamar tem atuação comercial em todo o Brasil e unidades fabris em Londrina, Paraná e Taquari, no Rio Grande do Sul. Seu portfólio inclui herbicidas, fungicidas, inseticidas e biosoluções, desenvolvidos com exclusivas tecnologias de formulação. Tudo com foco em inovação de valor, unindo performance técnica com retorno econômico para o agricultor. Saiba mais em adamar.com/Brasil e nas redes sociais da Adamar. Sobre perfil de liderança, né? Você comentou aí perfil dominador, que normalmente é o perfil mais encontrado, né? Dentro dos líderes do agro, os produtores e tudo mais. Você acha que esse perfil, ele é, digamos assim, os produtores são produtores porque tem esse perfil de liderança mais dominante, ou eles tiveram que se moldar a esse perfil quando chegaram aqui e tudo mais, porque senão, se não fosse assim, não conseguiriam? Porque estudando um pouquinho, né, a gente sabe que às vezes a pessoa não é de nascença de um tal perfil comportamental, mas acaba migrando para outro, às vezes até forçando a própria natureza e sofrendo com isso, para poder assumir, né? Por conta do ambiente, né? Por conta do ambiente. Na análise dos seus clientes em geral, existe muita pessoa assim deslocada do perfil natural?
que teve que assim ou não? É justamente por ser dominante que eles conseguiram? Olha, essa é uma questão que vamos analisar aí o conjunto, né? Dos perfis emocionais agora, não só falando de fazenda, tá? Mas pensando na nossa região. Se você olhar os desbravadores, as pessoas que vieram para cá lá nos anos 80, né? Aí nós vamos encontrar um perfil realmente da pessoa, de um perfil mais firme e tal. Que são os desbravadores, da natureza deles, tá? Agora, se a gente olhar para os filhos, a grande maioria tem um perfil contrário. Por quê? Porque um pai dominador, ele geralmente sufoca o filho e cria um outro perfil emocional. Um perfil um pouco não tão agressivo, não tão desbravador quanto o pai. Né? Por causa do comportamento do pai ou da mãe. Né? Então, assim, o perfil de grandes empresários, principalmente os rurais aqui, é esse perfil da dominância. Né? Aquela pessoa que vem... eu gosto de falar desse perfil porque ele atropela, né? Ele é uma pessoa assim que não dorme, né? Não. Tem uma energia lá em cima. Uma visão de futuro gigantesca. Consegue ter uma visão clara dos próximos passos a dar, né? Então, assim, e realmente está aqui para fazer acontecer. Eu sempre digo que esse é um perfil que nasceu para ser dono do negócio, não nasceu para ser mandado, né? E se for alguém que está lá num cargo não num cargo de proprietário, sim dentro como um trabalhador, está lá no cargo, está lá no cargo de liderança, ele está lá em cima. Sim, vamos lá, desbravadores da nossa região, perfil de dominância, né? Que desbravaram, vieram, fizeram acontecer. Agora, se a gente olhar para as empresas, quando a gente vai ajudar as empresas, principalmente na parte de liderança, porque tem perfis que se adaptam mais fácil a um determinado cargo e outros mais fácil a determinado em outro. Por exemplo, se eu fosse contratar hoje alguém para lidar com o pessoal de campo, né? Nós estamos falando lá o pessoal de campo mesmo. Aí eu preciso de alguém forte, alguém com um pulso firme para tocar essa galera. Se eu tenho um perfil um pouco mais flexível e tal, não vai ter, as pessoas não vão respeitar essa liderança. Então eu preciso de alguém mais firme lá naquela ponta. Eu preciso de alguém aqui para liderar o administrativo. Poxa, então nós temos um perfil ali que é voltado mais para a regra, voltado mais para os procedimentos, se adapta melhor. Não quer dizer que não vá fazer a outra função, mas vai sofrer um pouco mais do que para não ir contra a sua natureza. E você me falou, eu vou falar de mim aqui, o meu perfil, vamos dizer lá, sem ser trabalhado, vamos dizer assim, é um perfil mais flexível. E eu tive que aprender com os anos, né? Realmente com a experiência de estar com pessoas que eu precisava ser um pouco mais firme. Então eu trabalhei isso em mim. Então sim, a gente tem que ir evoluindo conforme, se você quiser ficar em cargo de liderança. Porque com pessoas você tem que ser mais firme, outro mais flexível e tal. Não tem como não trabalhar esse lado, né? Não tem, né? E a inteligência emocional hoje, né, que todo mundo fala, é muito importante no cargo de liderança. Porque hoje você não tem só um perfil, você tem vários lá dentro. E outra, você não tem só uma pessoa, você tem um pacote. Você traz para dentro da tua equipe a família da pessoa, os problemas que ele tem lá. Então, você tem que saber administrar isso. E aí você tem que ser flexível, você tem que entender que, eu tenho um Marinho, que é de uma geração lá. Esse eu posso exigir, ser firme, né? Que ele vai dar essa resposta. Já tem outro lá, que já de um outro momento, em que se eu fizer tratar do mesmo jeito, eu perco a pessoa. Então eu tenho que ter essa flexibilidade, entender que muitas vezes não levar para o lado pessoal, que é o jeito da pessoa lidar com a situação, e ter essa flexibilidade, não tem jeito. Hoje a inteligência emocional trabalha muito essa questão de você entender o lado bom e o lado a melhorar, vamos dizer assim, da outra pessoa. Quando você entende isso, aí melhora o teu relacionamento, você consegue tirar mais dela, né? Você consegue mais esse engajamento, traz ela mais junto contigo, junto com do teu modo de pensar o negócio. Né? Mas então é possível você treinar para exercer esse outro perfil sem sofrer muito, sem puxar muito do seu emocional? Olha, vamos lá. Sem sofrer é um pouco difícil, tá? Vou falar de novo. É o meu perfil, por exemplo, outro dia, eu tenho uma dificuldade muito grande em dizer não.
certo? Assumo muito bem isso. Agora eu tenho me trabalhado para isso. Outro dia, estou eu numa reunião de uma entidade e queriam me colocar de presidente, certo? O meu lado lá, do perfil emocional, diz assim, vai, assume esse negócio aí, que vai ser bacana para você, né? Só que daí vem a razão, né? Aí traz para cá, não, mas tu sabe, Marinho, que esse negócio aí vai cair no colo do presidente. Hoje o pessoal está dizendo para ti que vai te ajudar, lá na frente o negócio não vai ser bem assim. E eu disse não. E eu, para sustentar aquele não, vocês não têm noção. Eu cheguei em casa com uma dor de cabeça que você não tem noção. Por que eu dou esse exemplo? Não tem. Você vai ir contra a sua natureza. Você vai sofrer, mas você vai tomar uma decisão racional, não emocional. Mas não tem como, né? Eu, por exemplo, às vezes a gente precisa demitir alguém. Outro dia, dentro de uma fazenda que eu peço um serviço lá, eu digo, Marinho, me ajuda aqui, vem aqui demitir para mim. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, certo? Fui lá, fiz, segui um protocolo, vou dizer assim, mas cheguei em casa arrasado, né? Ou quando eu tenho que dar um feedback, por exemplo. Outro dia fui chamado por uma empresa para entrevistar um senhor, um sério problema dentro da empresa, não quer ajuda, assim, a empresa está aqui, está para ajudar, mas a pessoa que tem que querer se ajudar, e o cara não quer se ajudar. Meu feedback foi, gente, não tem como continuar com essa pessoa aqui dentro, porque vocês vão perder outros profissionais muito bons aqui dentro em função do comportamento dele. Para mim foi fácil fazer isso? Não. Eu gostei de fazer isso? Não gostei. Mas eu tinha que fazer. Aí tomar uma decisão racional. Por isso que as pessoas têm que investir nesse lado aí, de inteligência emocional. Porque aí tu sai do emocional. Tu vem para a razão. Tá? Pro racional. E aí na empresa não tem jeito. Eu sempre digo assim, a gente está lá como um advogado. Eu estou lá, tenho que pensar no colaborador, tenho que ajudar, a pessoa tem que querer, mas eu tenho que salvar a empresa. Né? Então, decisões racionais. Né? Marinho, nessa linha, né, você comentou, né, o empresário pediu, poxa, eu não quero demitir a pessoa, vai lá e me ajuda aí, né? Sim. A gente vê em muitos casos realmente isso, né? Tipo, às vezes essa primeira geração lidava, né, com a equipe antigamente num estilo de comando ali que funcionava, ok? As novas gerações vieram, né? A faixa etária dentro de uma fazenda, dentro de uma empresa hoje diminuiu e ele muitas vezes não sabe ali como lidar com essa nova geração, como é que vai ser esse modus operandi, né? E muitas vezes ele chegou no ponto que ele falou, cara, eu não quero mais ter essas conversas difíceis, eu não quero mais falar de problema, eu quero agora ver as coisas boas só da vida, né? Nesse caso, como é que essa pessoa pode operar? Porque ele é a liderança ali, ele é o exemplo, né? E a equipe muitas vezes espera algo dele, né? E ele já não está mais nessa vibe, aí muitas vezes alguém queria desabafar algo com ele ali, falar de um reajuste ou de algo do tipo, né? Ou de um problema que está sendo causado internamente, ele não está sabendo, mas ele não quer esse papo difícil, né? Como lidar com essa situação? Você tem visto isso na prática também? Olha, essa é uma questão. Essas conversas difíceis, né? Ou administrar o conflito, né? É um grande desafio. Tem líderes realmente que fogem disso. Então é mais fácil demitir do que sentar para conversar. Né? Às vezes e demitir uma pessoa ou perder uma pessoa tem um desgaste muito grande, emocional e financeiro, né? Porque você está toda hora demitindo, essa rotatividade alta, você tem que estar treinando, você perde tempo com isso, né? E aí, então, fugir dessas conversas aí, eu acredito que as pessoas têm que começar a olhar para isso e não fugir mais. Agora, nesses meus quase 20 anos aí que eu tenho de estrada na área de liderança, não é o que eu vou falar, é como eu vou falar isso. E aí tem técnica. Eu sei que o processo ele é previsível, mas lá no dia a dia é imprevisível o que vai acontecer. Mas eu tenho que ter ferramentas que me ajudem a ter essas conversas difíceis. E outra, esses feedbacks, né, esse retorno, eu sempre digo assim, as pessoas precisam saber se estão indo bem ou se estão indo mal. Tem que ter. Agora, essa semana eu estava fazendo uma mentoria com um gerente de fazenda. Eu disse, cara, como é que está o alinhamento disso? Está claro para você o que o teu diretor espera de você? Está claro isso? Isso está muito bem e documentado isso também? Então tem que ter esse alinhamento e também tem que ter os feedbacks. Né? A pessoa precisa saber se ela está indo bem e ela precisa ouvir um feedback quando ela está indo mal. Mas o que acontece às vezes, né? Começa nas pequenas coisas. Aconteceu um errinho ali. Deixa assim, deixa quieto, não vou falar nada. Quando for algo maior eu falo. Não, chega, senta e fala.
Eu gosto de falar, Luiz, que aqui em Luiz Eduardo eu tive o maior desafio nesta área, tá? E aí eu estou falando de família de novo. Não é o que você fala, é como, né? Imagina que você é dono da sua empresa, é uma senhora, uma empresária, e ela começou a perceber umas coisas que não estavam certas no financeiro. Em resumo da história, ela descobriu que o genro dela estava desviando valores de dentro da empresa. E aí eu pergunto, é uma conversa fácil de ter? Não é. Né? Aqui eu vou abrir um parênteses, eu estou falando de família, tá? Porque o maior medo dela é que ele fosse embora com a família daqui e os netos ficassem longe dela. A avó tinha medo de ficar longe dos netos. Então a gente criou um ambiente de como ela foi falar isso de uma maneira tranquila. E hoje, o que eu posso resumir dessa história? Ninguém na família sabe, só ele e ela, no caso o genro e a sogra, né? E nem a filha, que é a esposa, nem o marido dela sabe da história. É como ela conduziu isso. É uma conversa difícil de ter? É. Mas com ferramenta. Eu sempre digo assim, ó, liderança principalmente. Você tem que ser o exemplo. Ponto. Você tem que ser o exemplo. Porque as pessoas, elas querem seguir alguém. Agora, trabalhar as pessoas, isso é com ferramenta. Tem ferramenta de você sentar e não fugir dessa conversa difícil. Estou de boa aqui e tal. Ok, então contrata um CEO lá, alguém que vai fazer isso para você. Se você não quer fazer, e se você tem essa capacidade, né, e pode fazer isso, ok, faça. Agora, você não tem essa capacidade, tem ferramenta para você sentar, conversar. Volto a dizer, a pessoa precisa saber se está indo bem, e aí é o retorno positivo, né, o incentivo, e aquelas conversas. Né? Eu me orgulho aqui que uma empresa de Luiz Eduardo, rotatividade alta. O que a gente fez lá? A gente criou uma coisa chamada feedback documentado, né? Então era assim, o Marinho estava tendo um comportamento, né? Enfim, estava tendo alguns comportamentos que não condiziam com o que a empresa esperava dele. Senta lá, Marinho, senta aqui que a gente vai conversar, eu vou registrar essa nossa conversa aqui no sistema. Aí usava a ferramenta para ter essa conversa, alinhava uma mudança e um período de mudança. Sei lá, 30 dias. Aí, 30 dias eu tenho mais uma conversa. Se mudou, eu registro aqui que houve mudança, que está tudo ok. Ok, tudo no sistema. Se não houve mudança, eu sento novamente e dou um prazo um pouco mais curto. E aí, somente depois desta segunda etapa, eu sou autorizado a tomar uma decisão de desligamento. Então, eu me orgulho muito que a gente criou isso lá dentro e a empresa diminuiu. Por quê? Porque os líderes fugiam dessa responsabilidade de chegar, e porque muitas vezes, eu falei no início, muitas vezes as pessoas não querem assumir cargo de liderança por causa dessa responsabilidade. Porque verdade. Entre nós, né? Acho que tem realmente. Não é fácil você sentar com uma pessoa que está tendo um comportamento inadequado. Não é fácil você sentar com uma pessoa que está abaixo da meta, quando vamos lá para a área de vendas. Não é tão simples, né? Agora, se eu estou lá em cargo de liderança, é minha responsabilidade. Tem que sentar e falar. Realmente. Eu tive uma experiência de ter que desligar alguém e a pessoa falou assim, não, eu já sabia, em todo lugar que eu vou é assim, eu já estava sentindo que... Aí você fala, meu Deus do céu, porque aí você vê que você quer ajudar, né, a pessoa a sair desse... aí já esbarra nessa coisa de saúde mental também, né, que hoje tá se falando muito, assim, o quanto que essa questão também tem surgido para vocês e de que maneira vocês têm trabalhado essa necessidade de cuidar da saúde mental das pessoas hoje? Olha, até a gente está com um projeto aqui numa fazenda sobre agora as mudanças da NR01 e tal, então a gente vai fazer lá a pesquisa de clima e tal, né? Porque esse psicossocial agora está em voga principalmente nas mudanças que houveram na NR01. Agora, falando da NR01, depois voltando lá para a sua pergunta, muitos empresários rurais com quem estou conversando sobre isso estão levando isso como se fosse uma obrigação e não uma oportunidade de você desenvolver as pessoas dentro da sua empresa. Então, você tem que olhar para essa mudança como uma oportunidade que você tem de implantar processos, de fazer projetos de melhoria, de criar um PDI, um programa de desenvolvimento da pessoa dentro da sua fazenda. Então, olhar com esse olhar. Tá? Hoje, com as informações, com tudo o que a gente tem, com essa velocidade que nós estávamos falando até antes de começar aqui, que esse mundo está muito veloz, as pessoas estão precisam desse acompanhamento.
tá? O problema é que a grande maioria das empresas não está olhando antes de acontecer, né? Tem empresas que eu trabalho, por exemplo, que já trabalham principalmente a alta gerência, né? Porque, por exemplo, tem multinacionais aqui que a gente acompanha, que a quem o gerente ou o representante regional vai se reportar? Ele não pode se reportar a ninguém, não tem ninguém acima dele aqui. Então ele tem que ter um acompanhamento mais de perto. Então as empresas estão se preocupando com essa saúde mental. Porque hoje a demanda é muito grande, a pressão do mercado, a pressão da família, enfim, você sofre pressão de tudo que é lado. Então você tem que ter esse cuidado, né? E as empresas têm que começar a olhar, porque senão você começa a perder pessoas importantes dentro da sua empresa em relação a isso, né? E volto a dizer, o homem lá das cavernas, ele tinha problemas? Ele tinha primeiro, o problema dos animais que o caçavam, as doenças, o clima, né? E aí começou a se criar as tribos, né? Começou a se criar uma certa organização. Para quê? Para ter segurança, né? Então eu tenho que me sentir seguro dentro do ambiente. Trazendo para o mundo moderno, hoje os desafios continuam o mesmo. Claro, a gente não tem um dente de sabre correndo atrás de você, mas você tem um mercado, você tem essa instabilidade, você tem todo um ambiente que você vai ficar na empresa se você se sentir seguro, né? Então, dentro do ambiente seguro, as pessoas são capazes de fazer coisas fantásticas. Eu estou estudando algumas empresas americanas, que tem uma delas que eles têm um contrato de trabalho vitalício. O que é isso? Você não é demitido por incompetência. Uhum. Olha isso. Olha só. Você não é demitido por incompetência. Você é demitido por outros motivos, enfim, né? Uhum. Mas por incompetência não. Então as pessoas vêm para... Então eu penso assim, você sente ou não se sente seguro? Nossa. Uma segurança fantástica. Uhum. Outra que eu estava vendo é que a empresa passou por um problema muito grande, né? Financeiro, aí vamos ter que demitir, né? Aí sentou a alta cúpula e disse, a gente vai começar a cortar alguns cargos aí, porque a gente precisa reduzir custos e tudo mais. Aí o proprietário disse assim, não, porque a gente não tem cabeças aqui, a gente tem corações, essa é a frase dele. E ele disse assim, vamos fazer o seguinte, todos os colaboradores aqui vão ter que tirar, quem pode tirar mais, tira mais, né? Mas cada um vai ter que tirar no mínimo 30 dias não remunerados. Quem puder tirar mais, vai tirar mais, né? E isso foi a ideia, mas como ele vendeu essa ideia para a equipe foi fantástica. Ele disse assim, é melhor que todos nós soframos um pouquinho do que um só sofra muito. Então, volto a dizer, você sente ou não se sente seguro dentro de um ambiente desse? Então, essa segurança as pessoas têm que ter. Porque eu vejo que algumas empresas, as pessoas estão lutando para se proteger um dos outros dentro da empresa. E aí volto a dizer, lá atrás quando a gente conversou, propósito, cria esse alinhamento. Mas será que isso vale para o time de vendas também? Tipo, no trabalhar, você não é demitido por falta de competência? A pessoa não paga, digamos assim, não atinge a meta. E aí você vai falar, não vou te demitir porque valeria essa regra? Vamos lá, vamos fazer excelente pergunta, excelente discussão, vamos lá. Você deu oportunidade para essa pessoa? Você trouxe, capacitou ela, deixou ela pronta? Porque tem pessoas, eu vou dizer, essa importância do feedback. Chamei, capacitei, deixei pronto. Por que ela não está atingindo a meta? Tá? Negligência, falta de querer realmente, principalmente na área de vendas, né? De estar realmente desenvolvendo o papel que ela foi chamada para fazer. Eu tenho que fazer essa análise, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que, poxa, você dá uma oportunidade, eu tenho um conceito. Eu dei uma oportunidade, chamei, conversei, capacitei, olhei a deficiência. Vou dar um exemplo que eu tive com uma moça que trabalhou comigo. Eu até achava que ela não estava sendo verdadeira nos relatórios. Porque agora estou ainda entrando na área de vendas, né? O relatório de visita delas era excelente, assim. Eu pensei, eu tenho lá, eu tenho alguns, assim, eu tenho algumas regras lá, principalmente no 80-20, né?
Poxa, se eu faço 100 visitas, no mínimo 20 negócios eu tenho que fazer. Né? Poxa, não estava tendo essa conversão, estava muito abaixo. Aí eu pensei, o que está faltando? Eu vou, eu acho que é fechamento. Né? Nós conversando. Né? Poxa, então vamos treinar fechamento. Vamos lá, as técnicas de fechamento, pá, e tal, acompanhava, ia junto, enfim, né, e tal. E não virava. Aí chegamos numa conclusão de que para aquele produto, ou para o meu produto, que é intangível, ela serviria para uma empresa de um produto tangível. Tanto que está numa empresa, né, de insumos hoje, que é um produto tangível. Né? Entende? Então, assim, voltando para a área de vendas, eu dei a chance. Cheguei, sentei, e nós dois, nesse caso, sentamos, olha, você não está sendo bom para mim, eu não estou sendo bom para você. Você não está produzindo, então você tem capacidade aí fora gigante, e ela não virou. Não teve essa virada de chave aí do intangível para o tangível. Né? E também tive, por exemplo, daí é comportamento, né? Não é incompetência, nós estamos falando de comportamento. E um rapaz que era mentiroso. Né? É preguiçoso e mentiroso ao mesmo tempo. Ele dizia que ia, não ia, aí não tem. O mundo das vendas não tem. Se você realmente trabalha, as coisas vão acontecer. Né? Realmente trabalha. Quando não acontece, tem alguma coisa que está faltando. Era comportamento. Né? E aí sentamos, trabalhamos esses comportamentos, demos uma nova oportunidade. Cara, você tem que... entregamos as ferramentas necessárias para desenvolver o trabalho, mas a pessoa não quis. E aí, ok. Aí realmente não tem como. Então tem pessoa que não quer realmente fazer essa mudança. Marinha, a gente está caminhando para o final do episódio, mas antes cabe ainda alguma perguntinha. Vamos lá. Sobre a questão de modelo, né? A gente comentou sobre o modelo que tem dado certo para atração, né, de pessoas, para que as pessoas queiram ficar em fazendas. Você comentou aí principalmente a estrutura. Em termos de time de vendas, já que a gente entrou para esse assunto, o que você tem visto que tem dado certo para que essas pessoas queiram ficar na empresa? Olha, aí vamos aumentar o desafio aqui agora, né? Porque time de vendas. Hoje você tem aí fora uma falta de profissional nessa área gigantesca. Eu digo que às vezes melhor achar uma agulha no palheiro do que um vendedor. Pronto, né? No mercado. Então há uma luta muito grande entre as empresas, né? Uma tentando trazer os profissionais da outra, né? Vamos lá. Equipe comercial. Hoje, você trabalhar eles na parte de desenvolvimento, porque o que eu vejo hoje? A parte técnica, as empresas investem pesado nesse conhecimento. E a grande maioria já vem traz uma bagagem de formação universitária e tal, na área da agronomia e tal, enfim. Né? E aí a parte técnica é esse investimento, tá? E, bom, enfim, agora vamos para a parte de desenvolvimento de processo de venda, desenvolvimento de carreira dentro da empresa. Vendedor é assim, ele é movido pelo resultado, né? Então, e é uma raça, assim, eu sou da área, então eu posso falar bem, sou da raça, imediatista. Então, eu tenho que ver o resultado ali na frente. Então, eu como empresa, como empresário da área, eu investiria pesado nessa capacitação no sentido de deixar a pessoa pronta para encarar o mercado. Processo de venda, mas não é só isso, tá? Incentivar, e aí eu vejo que poucos fazem isso, tá? Eu treino bastante gente na área de vendas, principalmente no agro. Qual é o diferencial hoje? Tá? Tem que ter conhecimento de produto, sim, porque eu digo assim que hoje o agricultor está tão preparado que ele sabe mais do teu produto que você mesmo. Não vá despreparado, porque ele sabe mesmo. Então tem que ter esse conhecimento, fato. Tem que ter processo de venda, né? Tem que ter lá, desde a prospecção, lá que eu chamo de pré-venda, até o pós-venda. Mas isso todo mundo está fazendo. Então qual é o diferencial? Tá numa coisa que é fora do período do ambiente de trabalho, que é o relacionamento extra. E aí eu vejo pouca gente investindo tempo nisso. Por quê? Olha, eu tenho um dado. Em 2022, eu fiz um levantamento na junta comercial aqui da cidade, de Luiz Eduardo. Só de empresas que vendem defensivos e fertilizantes,
Nós tínhamos, na época, cadastradas em Luiz Eduardo 121 empresas. Então, assim, não estou falando de banco, não estou falando de revenda de implemento agrícola, não estou falando das multinacionais e nem das pessoas de fora que vêm para cá. Então, hoje o agricultor ele é bombardeado e o agro virou a bola da vez, né? Sim. Todo mundo quer vender para o agro, todo mundo quer estar dentro do agro. Então, o agricultor hoje ele é bombardeado 24 horas. Então, ele vai escolher trabalhar com quem? Com quem tem relacionamento, né? E aí, alguns vendedores mais antigos reclamam comigo. Pô, eu tinha relacionamento com o pai, agora o filho está sumindo. Eu digo, cara, trabalha o filho agora, né? Você vai ter que estar onde ele está, né? Então, esse fora do ambiente de trabalho, você dedicar um tempo, graças a Deus a minha esposa entende isso, né? Eu dedico muito tempo fora do meu ambiente de trabalho. Para você ter uma ideia, Luiz, eu fui aprender a jogar tênis para poder acessar um agricultor. Por quê? Porque eu não passava da secretária dele, muito bem treinada, né? Ela me desviava de tudo que é jeito, né? Porque ela já estava treinada para filtrar ali, né? Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou passar por essa pessoa aí, né? E eu não sou aquele cara chato, tá toda hora pentelhando, né? Aí eu descobri o que ele gostava de fazer. O cara gosta de jogar tênis. Eu nunca tinha pego numa raquete de tênis. Pois eu fui aprender a jogar tênis 6 meses, me preparando e monitorando os torneios de tênis e tal, e me inscrevi no primeiro, né? Eu acho que o outro cara do outro lado deve ter pensado, não sei o que esse cara veio fazer nesse torneio aqui, né? Mas eu não queria ganhar nada mesmo, eu só queria sentar na sombra com o pessoal e criar relacionamento. E foi assim que eu acessei. Bacana. Né? Então hoje... Imagino que não só ele, né? Porque tem todo um ambiente ali. E assim, então assim, hoje, área de vendas aí, aqui eu falaria 2 horas agora. Nesse ambiente externo, quando a gente coloca esse uniforme, a gente deixa de ser a gente. Então você é 24 horas, né? Então esse externo, por exemplo, você estar onde o teu cliente está, né? Você participar da vida dele lá fora, né? E aí uma dica de livro aqui, tá? Manual de Persuasão, volume 1 e 2. Manual de Persuasão do FBI, volume 1 e 2. Você leia esse livro, pratique o que está lá, né? Que você vai... Que às vezes você está lá onde o cliente está. Você não vai... E aqui é um erro que as pessoas cometem. Querem vender. Já na primeiro contato já querem sair vendendo, né? Claro, se o agricultor pedir, é outra história. Mas se ele não pedir... Eu já cansei de ir em eventos, ir lá tranquilo, não falar nada do que eu trabalho. Porque eu estava lá para me aproximar da pessoa. Então, investir esse tempo. Então, esses dias eu fui num evento de uma assembleia de uma cooperativa, né? Eu sou assim, eu tenho um conceito comigo, chegue cedo, muito cedo, né? Então, vale a dica aí pro pessoal de vendas. Vai para um evento, chega cedo. Por quê? Porque você pode escolher o melhor lugar para sentar, né? E geralmente perto da porta, né? Para todo mundo te ver. Então você já tem essa possibilidade e todo mundo que está chegando está te vendo. Então se chega cedo, porque quem chega cedo domina a situação. Quem chega atrasado é dominado por ela. Então chega cedo. Então cheguei cedo, daqui a pouco chega um gerente. Parecia que estava indo para a praia. Camiseta, bermuda, né? Um sapatinho até, mas de bermuda. Aí eu colei no diretor lá, digo, poxa, e fulano? Né? Porque é meu cliente, então eu me considero da família sempre, né? Do time. Mas ele está de férias. Eu sei que ele está de férias, porque você me disse, mas o restante aqui não sabe. Manda para casa. Manda trocar de roupa. Então, assim, eu digo assim, você está indo representar a tua empresa? Vá, né? Potencializa isso lá fora. Descubra onde o teu cliente está, te prepara para isso, né? Não tente vender em evento, a não ser se o cliente realmente pedir, né? Venda uma visita, então, eu sempre digo isso, venda a visita, vá lá, né? E lembrando que você é 24 horas, né? Outra dica aí de networking lá em eventos, não fume, não cheire a cigarro, tá? Não beba, se for beber é socialmente e muito pouco, né? Porque eu já vi escândalos aí fora. Coma antes, né? Não vá, porque pior é você ir para um evento morto de fome, porque você já não pensa mais nada, né? Então se prepara antes. A minha esposa disse que eu sou bem doido. Eu vou às vezes nos casamentos, eu janto em casa, né? Perdeu o buffet lá, porque assim, eu não estou indo lá para comer. Eu estou indo lá para prestigiar. E essas coisas demoram. Essas coisas demoram, né? E aí você está lá morrendo de fome, você não consegue nem conversar, né? Não consegue conversar. Já começa a xingar todo mundo, né? Enfim, então assim, relacionamento, meus amigos, né? E pega a tua equipe,
trabalha isso, né? Chama a tua equipe e diz, olha, onde o nosso cliente está? Quem vai estar lá? Né? Onde você vai estar no final de semana? Você vai ter que dedicar fora do ambiente de trabalho. Tem um estudo que diz assim, você que está à frente, né, no teu networking, você deveria conhecer 20 pessoas novas por semana. Olha. E dedicar 5 horas, no mínimo, fora do horário de trabalho. Para networking. Olha só. Fora do ambiente de trabalho. Aí em vendas, você está acima. Vamos pegar o papel, a caneta e anotar aí, né? Essas dicas foram anota valiosas. aí. Não Essas adianta dicas. falar que tem a bateria social baixa, não. Tem que dar um jeito de... Ô Marinho, né? E nessa linha, né? Você trouxe aqui pontos fantásticos para nós, né? Ligado à venda. E para a gente explorar um pouquinho mais isso aí, vamos pensar assim, não sei, pode citar nome ou não, mas qual foi o vendedor mais fora da curva que você já conheceu no agro e o que ele fazia de diferente, assim? Uma sumidade, vamos pensar assim. Olha só, tem vários aí. Tem um rapaz lá na região de Rio Verde, tá? Que é um rapaz muito simples, né? Ele trabalha numa revenda de implementos agrícolas, tá? É o Vitor, né? O senhor já de mais idade, tá? Mas assim, é aquele cara que ele... Você tem uma ideia, para acessar, mas ele tem relacionamento para isso, tá? Ele pega os filhos do agricultor na escola. Olha só. Nossa. Nível de relacionamento. Olha o nível de relacionamento. Por que ele pega? Porque daí é o horário que ele tá lá, ele almoça, leva as crianças para casa. E é um horário dele acessar, porque hoje o grande desafio é você acessar a fazenda, né? Sim. Você entrar lá, eu sempre digo, abrir a porteira. Exato. Né? Eu tô falando dele, que isso para mim foi algo assim fantástico, né? Então, mas ele tem esse relacionamento, ele tem essa confiança, tanto que tá autorizado a pegar os meninos na escola. Né? Esse é um exemplo simples. O pai, a mãe e o Vitor. O pai, a mãe e o Vitor, para retirar meu filho lá na escola. E é uma maneira dele prestar um serviço, né? E acessar. Olha só. Esse é um fora da curva que você me pediu. Mas ele conquistou isso, né? Esse nível de confiança. Vamos lá, vários outros exemplos, tirando esse do meu querido Vitor lá, nesta parte aí. Eu vou dizer, Luiz, que não é tão simples assim. A grande maioria está dentro de um padrão, né? Vamos lá, falo de mim. Vou aprender a jogar tênis para poder acessar. Sim. Né? Você tem que pensar nesse sentido, né? De você realmente... teve um outro também, que é esse exemplo, o gerente dele quase morreu do coração, né? O cliente dele demandou um produto que ele não tinha, certo? Demandou um produto que ele não tinha. E conversando, e aí eu sempre digo com os vendedores, cara, você conversa com os teus vendedores que têm o mesmo produto ou similar, com os teus concorrentes, vamos dizer assim, você conversa. Não, você tem que ter relacionamento com essa gente, né? E né, ele me contando, no posto de combustível ele conversou, você tem tal produto? Tenho, então vem comigo. E levou o concorrente dele dentro do cliente dele. Olha só. O gerente dele quase morreu. Até o agricultor chegou e disse assim, toma, tu tá trazendo o teu concorrente aqui para dentro? Sim. Ele disse, não, eu estou trazendo. Porque eu sei que o que eu vendo para ti, você nunca vai deixar de comprar de mim. Mas você precisava de algo que eu não tinha. Tá aqui. Estou ajudando a resolver o seu problema. Estou ajudando a resolver o teu problema. Eu me coloquei no lugar dele. Eu digo, rapaz, você me deu uma lição gigante aqui agora. O gerente dele quase queria matar ele. Como é que você leva o concorrente lá para dentro para criar relacionamento? E eu vou dizer, essa atitude dele de levar, o agricultor sentiu o quê? Confiança. Não, poxa, o cara não está preocupado só em me vender. Exato. Ele está preocupado em resolver o meu problema. E realmente, ele disse, Marinho, eu não deixo de vender. Eu vendo para a propriedade inteira. Os produtos que eu coloco lá, que eu tenho no meu portfólio, não diminuiu nada. Eu não perdi venda lá. Olha só. Então, assim, isso para mim é um exemplo fantástico de você estar preocupado em resolver o problema do teu cliente. Né? Eu acho que essa chave Esses são os fora da curva aí. Muito bom. Justamente, eu acho que essa virada de chave é a mais difícil para o time comercial, que eu vejo assim, né, do que eu tive de experiência, é de justamente fazer eles entender que ele tem que ser ali um resolvedor de problema do cliente e que tem que... E justamente isso, a resolução do problema tem que estar acima de tudo, né? E a venda é uma consequência. E hoje, olha só, estou com uma demanda de uma empresa que vende produtos aqui, né,
implementos agrícolas. Eu disse, moço, o que você me pediu é nível que está lá acima, tá acima quase, está entre a pós e o mestrado. Marinho, eu quero que você prepare um treinamento que você ensine o meu vendedor a entender de solo até a comercialização. Nossa. Toda a cadeia aqui. Eu disse, Jesus, eu vou ter que ter um time de profissionais gigantescos, né? Porque eu estava acompanhando esse dia um cliente meu fazer uma comercialização de algodão, né? De derivativos e tal, e todas aquelas fórmulas. Eu digo, santo Deus. Eu disse, olha, falei para esse empresário, disse, olha, eu vou montar esse projeto, mas te prepara que o investimento para deixar esse profissional pronto é gigantesco, porque hoje o vendedor, e o Luiz deve conhecer também nessa área melhor até do que eu, gente, você tem que entender de tudo, você tem que ter, né, você tem que entender desde lá realmente de saber a profundidade da semente, o vigor, né, o tempo de maturação, enfim, até aqui a hora da comercialização, porque é num ponto desses aqui que você pode trazer o diferencial, né? Outro dia eu também estava numa multinacional em que eu estava lá, eu sou assim, se os meus clientes estão lançando um produto novo, eu vou na reunião, eu vou lá no lançamento, nas entregas técnicas para conhecer o produto, né? Eu estava numa dessas e aí começou a entrar para um assunto um pouco interno lá, e aí se levantou a possibilidade da empresa somente contratar agrônomos. E aí os vendedores que não eram estavam meio inseguros. E aí um questionou, é verdade que a empresa está pensando nisso? Aí o diretor lá meio que se enrolou para dar a resposta, eu levantei e disse, nessa aqui eu vou responder. Né? Eu não sou da empresa, não sei se estão pensando nisso ou não, ninguém me falou, mas eu quero falar para vocês. Vai atrás do conhecimento, porque você vai estar fora do mercado daqui uns dias. Sim. Então invista em você, porque hoje não adianta. O vendedor, ele tem que ser um consultor, então ele tem que ter esse entendimento de ponta a ponta de toda a cadeia, porque aí realmente você está trazendo segurança para o agricultor, né? Só assim ele vai conquistar a confiança, né? Exatamente. Que é o principal. Exato. E outra, falando em vendas de novo, você tem que trabalhar de uma certa forma com o teu cliente, vendedores agora, de que se hoje você está aqui vendendo, sei lá, um fertilizante, e amanhã você está vendendo um prego, ele vai comprar o prego de você. Né? Você tem que trabalhar de uma certa forma e aí de criar essa identidade de que, eu estou precisando de uma consultoria agronômica, né? Poxa, eu vou ligar para o Luiz. Eu estou precisando de um treinamento de liderança, eu vou ligar para o Marinho. Eu estou precisando de um fertilizante aqui, como é que resolve isso aqui? Eu vou ligar para fulano. Né? Então, e onde você estiver, o cliente tem que ir contigo. E aí é relacionamento, é investimento fora do horário. Realmente está fazendo parte da vida do teu cliente. Aí. Muito bom, né? Muito bom. Já sabia que ia render bastante a conversa, né? A gente já conhece o Marinho. Eu quase não gosto de falar, né? Conteúdo de alto nível. Para fechar, eu queria que você comentasse das oportunidades que você participou nos últimos tempos aí, que eu pude acompanhar. Você abriu a palestra do ex-ministro, né, Paulo Guedes. Teve um outro depois que você me contou, né? Sim. Que teve a oportunidade. Como é que surgiram esses convites para você? Olha, claro, a gente sabe que é resultado do trabalho, né? Mas como é que foi? Foi bacana, assim. Foi um cliente meu, né? Que o Diego, lá da base, que me ligou um dia. Olha, Marinho, você tá aí, você tá pela empresa? Eu tô, preciso falar contigo sobre Paulo Guedes. Eu pensei, o que ele quer falar sobre Paulo Guedes? Ok, estou aqui. Aí eles, olha, Marinho, eu quero que você faça a abertura. Eu me senti muito honrado, assim, isso paga o nosso salário, paga aí o trabalho e a dedicação. Fiquei muito honrado de estar lá, fiquei próximo ao Paulo Guedes, conversei com ele durante 40 minutos, né? Uma pessoa fantástica. Fiquei realmente muito honrado de estar lá, de fazer essa abertura. Para mim foi fantástico essa experiência. E outro foi com o ex-ministro da Agricultura, o Cabreira, né? Também num convite aí para ir já um pouco mais de coordenar o evento todo, né, de ser mestre cerimônia e essa habilidade que a gente tem em comunicação. 2 eventos fantásticos, para mim foi uma experiência única, né, e aí eu agradeço aí as empresas, o Brasil 360 que me contratou na época e também a comunidade cristã que trouxe o Cabreira aí para a gente falar sobre liderança com propósito. Para mim foi fantástico, né, estar
com estas pessoas, né? E isso só vem carimbar, assim, ou mostrar realmente o trabalho que a gente está fazendo, né? Eu, a minha empresa, minha esposa Jaqueline também, esse trabalho conjunto como casal que a gente tem aí de entregar resultado. Porque uma coisa que a gente não comentou aqui, né? O agro quer resultado. Ele quer coisas práticas, né? Eu estou numa fazenda lá que eu estou fazendo um acompanhamento no Piauí agora. Uma ferramenta de gestão do tempo já gerou uma economia gigantesca. Então, e o mundo exige isso. Essa praticidade, né? Essa transformação. Né? E aproveitando o momento, né, Marinho, você teve 2 oportunidades excelentes aí no evento do ministro Cabreira, eu tive lá presente também, parabéns. E que tipo de aprendizado, um aprendizado que você aprendeu, assim, que foi fantástico, te marcou com o Paulo Guedes e outro com o ministro Cabreira? Um de cada um, vamos ver. Vamos lá, do Paulo Guedes, a gente não sabia o que ele ia falar, né? Até eu queria muito saber antes, né? Eu quero saber, porque daí daqui a pouco eu vou para uma linha, ele vai para outra, não, né? Enfim, com o Paulo Guedes, o mais bacana, assim, dele é a cronologia que ele trouxe da evolução da economia no mundo. Isso para mim foi assim, eu falei para minha esposa, nossa, eu tenho que aprender muito. Né? Ele começou, aí a gente começa a entender alguns pontos que a gente está vivendo nesse mundo. Né? Então, para mim isso foi fantástico, esse conhecimento e também um posicionamento firme dele nos conceitos que ele tem, baseado em dados, em fundamentos. Né? Então, eu não sei se vocês estavam lá aquele dia, ele contou de uma reunião que ele teve com a equipe americana, com a equipe do governo americano. Sim, e ele se posicionou de uma maneira, eu achei aquilo fantástico. Já com o Cabreira e o seu Siegfried Epp, que foi aí a liderança com propósito, né, realmente você ter um alinhamento do propósito o porquê você está aqui como empresa, né, e você dedicar esse tempo a servir as outras pessoas. Né? Fala muito em liderança servidora. Será que as pessoas estão entendendo o real conceito do que é uma liderança servidora? Então, para mim, ficou muito forte isso, né? Principalmente nas palavras do Cabreira também, do seu Siegfried Epp, né? Esse propósito e essa confiança que se tem em seguir os seus valores. Né? Ficou muito forte isso. Muito bom. Maravilha, acho que é isso, né, Luiz? Foi muito boa a conversa, muito rica. Então, queria te agradecer, né, mais uma vez, Marinho, por estar aqui conosco, trocar essa ideia. Com certeza a gente saiu também com muitas Anotei questões bastante aí. Aqui, ó. E vou deixar para você as palavras finais, né, o que você gostaria de deixar de recado aí para os ouvintes, para quem está assistindo, e como encontra vocês aí nas redes sociais, na internet. Ok. Então, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Estou à disposição. Né? Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é levar o meu conhecimento, distribuir ele onde eu posso estar. Eu estou realmente, né? Só quando a agenda não permite. Então, obrigado pelo convite. Né? E aí, se vocês querem aprofundar aí, chamem a Jaqueline aqui para falar sobre inteligência emocional, porque eu falei a pontinha só. Quem é especialista na área é ela. Né? Então, vocês vão ter uma aula aí de inteligência emocional. Eu acredito que, se possível, tragam ela para cá. Já estamos contando com ela. Ela só não pôde vir porque ela já tinha assumido um compromisso hoje à tarde, né, com uma cliente lá. Ela disse, deixa eu ver se eu consigo. Não conseguiu. Né? Enfim, então chamem ela. Hoje, então, a gente tem a nossa base aqui em Luiz Eduardo Magalhães, ali na Praça do Jardim Paraíso, a nossa sede, com salas de treinamento e tudo mais. Estamos nas redes sociais também, né, no Marinho Hermes Treinamentos, no Instagram, temos um canal no YouTube com o mesmo nome. Daqui uns dias a gente vai ter sobre vendas. A gente vai abrir lives aí também, vídeos ao vivo no YouTube, como vender para agronegócio. Então vou disponibilizar o meu conhecimento, treinamento de vendas, de como vender para o agronegócio. Os horários ainda vou divulgar, a gente está organizando isso por causa da minha agenda, né? Então vai estar lá conhecimento para todo mundo ter, né, free, né, 0800, né, para você acessar com a gente lá. Tá? Então, hoje a gente tem clientes no Brasil todo, a gente consegue atender e fora do país já também, né? Já teremos principalmente através de grandes multinacionais no Paraguai, principalmente, que tem muito brasileiro lá, né? Sim. Com fazendas lá. Atendemos o Brasil todo, né? E depois da pandemia houve uma mudança. A gente está fazendo mais projetos customizados. Então a gente entra na empresa, entende o real problema e faz algo específico. Perfeito. Dá mais mão de obra,
mas o resultado ele acontece mais rápido, né? Então isso a gente está colhendo esses frutos aí. Então a gente trabalha hoje com os nossos treinamentos. A gente tem treinamento de liderança e gestão, né? Que é focado então nessa parte de trabalhar pessoas e processos, né? A parte de inteligência emocional, que é conhecer o perfil emocional e trabalhar isso. Treinamento de vendas, que daí vai desde da parte da inteligência emocional dentro da venda também, tem um módulo assim. E o processo de vendas, né? Que aí é prospecção até a venda propriamente dita e o pós-venda. Negociação, que até para ir já mais para a linha de compradores, pessoas que estão do outro lado, né? De eu saber negociar, porque a gente negocia com a esposa, com o guarda de trânsito, com o filho, né? A gente está toda hora negociando, então como fazer isso, né? E também a gente tem um processo da parte de comunicação e oratória. Aí é transformar as pessoas em palestrantes mesmo. Então a gente também tem esses processos, fora os customizados que a gente faz pontualmente com as empresas, né? E para deixar aqui uma palavra final, para mim foi uma honra, eu gosto de falar isso, eu já falo nas minhas palestras também, que para mim foi uma honra estar com esta pessoa. Eu tive uma palestra com o Robert O'Neill. O Robert O'Neill é o Navy SEAL da Marinha Americana que matou o Bin Laden. Olha só. Tem até tem um seriado aqui no Netflix, ele tem uma parte lá que ele fala como foi a operação. Enfim, de várias coisas que ele falou para nós lá, o que mais me chamou a atenção é uma prova que o soldado tem que fazer para se tornar um Navy SEAL, né? Que me arrepiei, assim. Você é amarrado nessa distância nas mãos e a mesma distância nos pés, e você tem que mergulhar 8 metros de profundidade, desfazer e refazer 5 nós num mergulho só. É puxado esse negócio, né? Tem a pressão ali e tudo mais. E um soldado se afogou, né? E tiraram para fora, respiração, enfim, ele volta à vida, né? E a primeira pergunta que ele faz quando volta: eu passei? Essa foi a primeira pergunta que ele faz. E o instrutor lá disse: não, você passou. Então eu completei o último nó, porque era a única coisa que faltava? Não, você não completou o último nó. Tá, mas como é que eu passei então? É que você provou que você está disposto a morrer pela missão. Você está disposto a morrer pelo propósito. Quando eu vi isso, eu me arrepiei. Eu digo assim: e nós? Até onde você é capaz de ir pelo teu propósito? Até onde você é capaz de ir pelas tuas metas, pelo aquilo que você quer para a tua vida? Será que a gente não está se cobrando um pouquinho menos? Ou de menos, né? Será que a gente não pode se exigir um pouquinho mais? Essa fica a reflexão. Maravilha, muito bom. Fechou com chave de ouro. Obrigado. Muito bem, pessoal. E você aí que está assistindo do outro lado, o que achou desse episódio? Deixe aí nos comentários, né? Se você ficou alguma dúvida, se quer deixar algum recado pro Marinho sobre a maior parte que você gostou, né? E também, né, para quem for mais tímida, manda lá para contato@cultivefuturo.com.br. Dê like nesse vídeo, compartilhe, ajuda essa mensagem a chegar adiante aí para ajudar todo o nosso setor. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!